apresentação do trabalho de Fine Tuning para o curso de Java para Devs na FIAP 2025. Bom, começando aqui, a gente faz as importações necessárias, né? Então a gente utiliza aqui esse slough aqui que o professor apresentou em aula, que é para otimizar o Fine Tuning, né? Então ele deixa mais rápido aí o processo de Fine Tuning. Que são os imports. Então aqui o próprio slough aqui, o torch, alguns imports necessários, né, para o processo. Aqui é só uma verificação de versão. Aqui eu estou descompactando, então é um comando Linux, né? Estou descompactando o arquivo da Amazon, né? O dataset bruto da Amazon. Aqui eu só verifico se o arquivo está presente. Então, né, esse arquivo aqui. E aqui nós vamos transformar os dados brutos, né, que vem desse arquivo trn JSON. Vamos estruturar ele, né, para fazer o treinamento. Então o default aqui seriam 150 exemplos, mas na chamada aqui a gente chama 200, né? Então a gente pega os dados brutos, pega os produtos e a descrição, vamos pegar 200 exemplos, vamos criar algumas questions aqui para fazer o treinamento, né? Então para cada produto a gente vai fazer essas perguntas aqui. Aí nós pegamos aqui o título e o conteúdo desse arquivo, então a gente vai inteirando aqui, lendo ele, e vamos criar um outro arquivo de saída aqui. Na verdade que isso rodei só a função, mas é aqui, né, que nós vamos executar. Então vamos adicionar aqui, vamos chamar a função e adicionar aqui nessa variável, e aqui sim nós vamos gravar, né, o arquivo nesse formatted, nesse Amazon Formatted Data Extended aqui, né? Então esse arquivo aqui dá um exemplo, né, vai ter uma instrução, o input e o output, né, para cada um daqueles 200 produtos que nós pegamos aqui. Vamos fazer a configuração do modelo base, né? Vamos utilizar esse Llama 38B, né? E aqui ele vai fazer o download dele, né? Eu já fiz o download dele, né? E aqui nós vamos fazer um teste passando um template. Então criamos esse template aqui com algumas instruções. Aqui vai virar a entrada e a resposta dele, né? Eu executei aqui. Então eu executei, nós fizemos a pergunta, né, para esse produto aqui da Sony, esse fone, né, de fones aqui da Sony, e ele deu uma resposta mais genérica, né, porque ele não foi treinado com as descrições, mas ele tem na base de dados, né, pelo menos esse produto, né, então ele conseguiu nos retornar aqui, explicar, né, descrever sobre o produto. Logo abaixo aqui nós vamos configurar o Fine Tuning utilizando LoRa, que é uma técnica para tornar o Fine Tuning mais eficiente. Também já executei. E aqui aqui já executei, né, a preparação dos dados para o treinamento, passando aí o template. Aí nós vamos passar também as instruções, né, as instruções de exemplo. Então isso aqui é para fazer o treinamento, instruções de exemplos, entradas, saídas, né? Então a gente passa aqui ainda no treinamento, nessa preparação. A configuração para executar o treinamento, né? A gente passa o modelo, os tokens, o dataset, tem mais algumas configurações de otimização aqui para batch, parâmetros de aprendizado, otimização, né? E abaixo aqui sim nós vamos iniciar o treinamento. Então ele vai iniciar o treinamento com base no dataset que modelos que nós criamos, né, com aquelas 200 exemplos. Iniciando aqui, esse processo demora um pouco. O treinamento, então ele mostra aqui que nós utilizamos esse slough aqui, foi mais rápido, né? Bom, a informação que ele dá aqui é que 2 vezes mais rápido, mas a gente vê que 12 minutos, então provavelmente deve ter demorado até meia hora, né? Com esse dataset aqui mais reduzido. Aqui também demonstra a evolução, né? Então inicia com mais perda aqui, ele vai reduzindo, né, até completar a iteração. Então é um valor até mais baixo, né? Ela teve valores mais baixos aqui, mas um valor relativamente baixo.
aqui agora nós vamos testar o modelo com o Fine Tuning, né? Então vamos executar algumas perguntas, então ele vai iterar nessas 3 perguntas, vai fazer essas 3 perguntas para o modelo, e aqui nós temos a resposta mais com mais detalhes, né? Porque agora ele conhece melhor os produtos, né? Claro que ainda não é perfeito, então precisão melhor, precisaríamos treinar mais, porém para o propósito aqui é suficiente para vermos que ele realmente aprendeu um pouco sobre o produto, né? Aliás, sobre os produtos, né? Com base no dataset que nós tínhamos aqui. Aqui é a função só para salvar o modelo, então após isso a gente pode reaproveitar esse modelo, né? Então poderíamos treinar o dataset, todos os dados de uma empresa e utilizar esse modelo, né? Não precisaríamos passar por todo esse processo novamente. E aqui eu tenho uma execução manual, né? Então só pra gente, como seria utilizar, né, o modelo. Então aqui eu fiz a pergunta, né? Falem sobre, aí coloquei o produto e aqui ele faz uma descrição, né, sobre esse produto com base no que ele aprendeu, né, com o dataset fornecido. Foi um fine tuning utilizando o modelo do Llama, né? Então nós criamos um modelo próprio, mas eu tenho também aqui um exemplo utilizando a API da OpenAI, né? Então ele vai utilizar o próprio OpenAI para fazer o fine tuning, depois treinar e, né, criar um modelo. Aí esse modelo aqui a gente não tem acesso, ele fica lá no servidor do OpenAI, mas dependendo do caso pode ser até mais eficiente, né? Porque também para fazer um treinamento com modelo próprio a gente precisa ter mais recursos, né? Então talvez dependendo do caso que seria o suficiente, né? Então eu só instalei o OpenAI, vou fazer os imports, criei o cliente, né, da OpenAI passando a API Key, e aqui eu vou testar a conexão, né? Vou fazer teste da conexão, verificando se tem também esse modelo que nós vamos utilizar. Então aqui a conexão foi estabelecida e nós temos aqui alguns modelos, né? Então entre eles o que a gente precisa, né? Então aqui é a mesma coisa, fiz a descompactação daquele arquivo, né? Então aqui eu verifico se o arquivo existe, a mesma coisa que foi feito anteriormente, né? Aqui é a análise do dataset, então já tinha executado antes, ele mostra mais ou menos o que tem, então esse aqui é o conteúdo, né? E aqui a gente vai fazer também a preparação, né? Fiz também a preparação, tratamento do modelo, né? Então, aliás, do template, né? Pro prompt. Então aqui nós vamos criar 2 perguntas por produto, e aqui eu fiz em português mesmo, porque o ChatGPT lida bem com o português, né? Então a gente pede aqui, informa que ele é um assistente especializado do Amazon, então, e a mesma coisa, né? Cria um dataset mais focado no que a gente precisa, né? Lá era um bruto, e aqui um modelo bruto, um dataset bruto, e aqui a gente torna ele mais entendível ao modelo, né? E aqui também vou só salvar o arquivo. Todas essas funções aqui eu não vou executar porque eu já havia executado anteriormente, eu já tenho um modelo criado lá no servidor da OpenAI. Então ele mostra aqui mais ou menos como vai ficar, né? Então aquele prompt que nós havíamos mandado lá em cima, e aí me fale sobre, né? Então é mais ou menos o que a gente está pedindo aqui. E aqui o produto e como ele o conteúdo, a descrição, né? Para ele ser treinado. Aqui também eu testei antes sem o Fine Tuning. Ele deu a resposta, claro, ele conhece sobre o produto porque ele tem na base de dados, mas não é tão especializado quanto a descrição, né, do produto. Aqui a gente vai fazer o upload desse training data que ele vamos carregar esse JSON aqui, JSON L aqui, que são aqueles dados que nós tratamos ali em cima, que nós criamos especificamente para o GPT. Aqui ele vai iniciar o job lá no servidor do GPT, né? Então fine tuning aqui da própria OpenAI. Aqui são os prints aqui, né? Informando que ele iniciou. Aqui adicionei um monitoramento
acompanhar treinamento, porque isso demora. Se a gente não adicionar uma informação visual, a gente não sabe quando terminou, né? Teria que ficar consultando aqui esse job aqui, né, para saber se terminou ou não, né? Job status, teria que ficar verificando. Então eu adicionei isso aqui só para a gente ter essa informação aqui na célula, né? E aquele informe que fez o treinamento, criou o modelo lá, então ele criou esse modelo especializado, né? Após criar o modelo lá nos servidores, a gente precisa desse arquivo aqui que o próprio OpenAI cria, e aí a gente pode executar aqui essa função que nós vamos testar, né? Então nós vamos fazer essas perguntas em português mesmo, e ele vai utilizando o modelo que aqui tem nesse arquivo, tem as informações, né? O modelo que foi criado lá, né? Tem as informações do modelo, né? O nome do modelo, né? Que é a função, e aqui eu vou executar. E aqui nós vamos ter a resposta baseada nesse modelo, né? Esse modelo personalizado. Demorou cerca de 30 segundos, né? Ele teve que bater lá nos servidores da OpenAI, executar um modelo e nos retornar, né? Então aqui ele está uma breve descrição, né, sobre os produtos que nós perguntamos acima, né? E aqui eu criei essa função para fornecer uma interface com esse Gradio, né? Só para ter uma interação aqui um pouco mais simples, né? Então, se numa empresa criássemos um modelo, poderia ser um modelo local também, né? Nós poderíamos fornecer uma interface. Então, vou executar, né? Vou executar aqui na célula mesmo. Temos aqui, podemos fazer uma pergunta, podemos escolher entre o modelo personalizado e o padrão. Isso tudo foi feito aqui, né, nessa função. E aqui tem uns exemplos, né, que eu adicionei só para tornar mais rápido. Também fala sobre fone de ouvido, por exemplo, né, e envia aqui para ele. Então ele vai bater lá no servidor da OpenAI, vai utilizar o modelo personalizado e vai nos dar a resposta aqui, né? Então seria mais para criar uma interface, né, algo mais amigável para o usuário. Então, basicamente isso, o processo de fine tuning, né? Então, ou com modelo próprio ou utilizando, no caso aqui, a API da OpenAI, mas poderia ser outra, né? Anthropic ou uma outra qualquer.